Caros amigos, boa tarde a todos. Alô? Tá chegando bem o som aí atrás? Tá, né? Primeiro, alegria de retornar à Uniluz, já há algum tempo que aqui estive. A felicidade de mais uma tarde e noite, podermos conversar sobre a mensagem que está revolucionando o planeta de uma maneira silenciosa, de uma maneira consistente, porque é resultante de uma verdadeira invasão invisível que começou por volta do ano de 1852 nos Estados Unidos da América do Norte e que teve a 18 de abril de 1857 o seu ápice inicial através da publicação do Livro dos Espíritos. Eu digo revolução porque no meio das confusões, dos conflitos, muita gente pode acreditar que o nosso mundo não tem mais jeito, que a violência predomina, que o desentendimento é a constante e que os valores estão sendo cada vez mais subvertidos, levando pessoas à descrença, levando as criaturas a não mais acreditar numa proposta de vida do mundo superior para a Terra. Mas nós que temos a fé raciocinada, aprendemos que o nosso planeta está sujeito, como todo e qualquer planeta do universo, a uma organização superior. E dentro desta organização superior, que leva em consideração o livre-arbítrio humano, está projetado perspectivas, expectativas, e levando em consideração o livre-arbítrio de cada um de nós, que pode atrapalhar, pode tornar mais lento o processo, mas não pode evitar a consolidação da luz. Por outro lado, nós vamos falar nesta tarde, quase noite, sobre um dos temas mais fascinantes, porque é o discurso mais profundo, mais belo, mais rico de filosofia, mais embasado numa ética superior, que é o Sermão do Monte. Até hoje, nenhum outro discurso consegue superar a grandeza, a largueza e a superioridade daquilo que foi exarado naquele momento inesquecível no Monte Kurunhatsin. E é exatamente esse Sermão do Monte que fez uma das grandes almas do século XX, hindu, portanto não cristão, colocar a frase que entraria para a história. Se um grande incêndio queimasse todos os livros sagrados da humanidade, mas escapasse apenas o Sermão do Monte, nada teria sido perdido. Segundo Mohandas Karachand Gandhi, o Sermão da Montanha é sem dúvida alguma grande síntese de valores superiores colocados pelos céus à humanidade. E foi exatamente no quadro e no contexto histórico àquela época, quando Jesus olhou para trás e viu a multidão faminta, com sede de luz e com fome de amor, que ele, em observando aquele quadro profundamente emotivo, ele abriu os lábios e declamou o poema mais lindo que a humanidade conheceu. No Sermão do Monte, ele não está restrito apenas às 8 bem-aventuranças, que é, diríamos, o marco desse discurso de Jesus. Dentro do Sermão do Monte, além das 8 bem-aventuranças, nós encontramos outras avaliações e expressões que merecem uma reflexão profunda para toda a filosofia, para toda a ciência do comportamento humano, para toda a psicologia, para toda a psiquiatria, porque lida este discurso com um roteiro e uma bússola, capaz de produzir um ser humano saudável, um ser humano equilibrado. Não é por acaso que houve há 6 anos atrás, em Frankfurt, na Alemanha, um congresso de psicologia, que se discutia mais de 200 cientistas da atualidade, por que é que o ser humano adoecia tanto. Olha que tema de congresso. Por que é que as pessoas viviam tão doentes?
Com exceção desses que estão aqui, a maioria da humanidade vive doente. São dores para todos os lados. São angústias para dar e vender. São desajustes emocionais profundos. E coube a doutora Hannah Wolff trazer a última palestra deste congresso. Ela, considerada a maior expert do problema emocional humano na atualidade. E a doutora Hannah Wolff disse, na sua palestra final, o ser humano está muito doente e deveria refletir num personagem extraordinário que viveu na Terra há mais de 2000 anos atrás. Então ela faz referência a Jesus de Nazaré, perguntando, por que é que Jesus nunca adoecera? Todos ficaram perplexos com a colocação da doutora Hannah Wolff. Como é que no congresso de ciência, ela vem trazer um personagem bíblico, um personagem religioso, ela que era a grande estrela do congresso, todos aguardando a sua fala, depois de terem escutado cientistas apresentando teses, hipóteses, artigos, trabalhos com palavras complexas, e esta mulher extraordinária começa a sua explanação indagando por que é que Jesus nunca havia adoecido. E naquela perplexidade, ela faz um passeio magnífico dizendo, não seria por conta dos sentimentos e das emoções que ele cultivava? Será que Jesus nunca adoecera? Não teria sido pela escolha do próprio caminho que ele trilhara? Ela não estava apresentando Jesus como um líder religioso, nem mesmo como um ser divino. Ela falava de um Jesus, um ser humano diferenciado. Então, ela diz, este homem extraordinário, não há nenhum relato, nem mesmo quando ele era criança, que ele tivera uma enfermidade. Catapora, sarampo, coqueluche. Nenhuma dessas doenças que as crianças têm habitualmente, numa época sem medicina, numa Palestina cheia de problemas das sociedades e das cidades, e Jesus nunca adoecera da sua vida. E mais, disse a doutora Hannah Wolff, as suas palavras, os seus ensinamentos, não guardariam a base e a resposta para termos uma criatura saudável. Primeiro, emocionalmente. Saudável, segundo, porque mentalmente equilibrado. E em consequência de comportamento enobrecido. Esses três elementos seriam responsáveis por produzir a criatura integral, o ser humano íntegro e completo da sua tríade mental, emocional, comportamental. E a doutora Hannah Wolff então fala sobre o Sermão do Monte, onde ela encontrou a base de uma psicologia avançada, porque antes de existir a psicologia, Jesus já falava, por exemplo, sobre uma das doenças da atualidade, inclusive no Sermão do Monte. Uma das graves doenças de hoje, que nenhum de nós aqui sofre, a ansiedade. E Jesus falava no Sermão do Monte sobre a ansiedade, quando ele diz, não vos atormenteis pelo dia de amanhã, pois a cada dia basta o seu próprio mal. Uma das características da ansiedade é a gente sofrer por antecipação. Será que a gente sofre por antecipação hoje em dia? A gente vive angustiado por algo que talvez não aconteça. Ou então, pode até ocorrer, mas talvez não na mesma dimensão ou proporção que nós acreditávamos. Então, não resolvemos nem o problema atual e já estamos sofrendo pelo problema de amanhã. Sofremos com o futuro casamento do filho, sofremos pelo emprego que a nossa filha deverá ter, sofremos por esta ou aquela relação dos nossos entes queridos, sofremos com a possibilidade da morte de uma pessoa que amamos e passamos a padecer antes do momento, sem vivenciar a plenitude do presente. E o Sermão do Monte contempla esta reflexão. Fala também Jesus sobre uma forma de proceder no mundo do relacionamento que causa enormes dificuldades e sofrimento para a nossa experiência comum.
que é exatamente a dificuldade que nós temos de aceitar o outro como o outro é. A dificuldade que nós temos de viver a alteridade, que é este poder, esta magia, esta habilidade, esta delicadeza, este talento de aceitar e amar o que é diferente da gente. Aonde está isso no Sermão do Monte? Naquela passagem que ele diz, nesse mesmo discurso: por quê? Por que vos inquietais em observar o argueiro que há no olho do teu irmão, se tendes uma trave nos teus olhos? Retirai primeiro a trave dos teus olhos, e aí podereis observar melhor o teu irmão. Nós usamos um telescópio para observar o comportamento e a vida do outro. Mas usamos, e quando usamos, um microscópio para olhar para dentro da gente. O resultado é que, além de enfrentarmos a nós mesmos e as nossas deficiências, ainda temos dificuldades e sofremos porque convivemos com pessoas que são diferentes da gente. Por criaturas que são humanas, como nós, e que, consequentemente, assim como nós, também têm dificuldades existenciais. É no Sermão do Monte que Jesus faz referência à nossa essência fundamental. Ao mostrar a alteridade, a importância de eu me lidar bem com as outras pessoas, isso estabelece uma arte de aprendermos a manter a serenidade diante daqueles que pensam diferente de nós, que sentem diferente de nós e que agem diferente de nós. Não podemos ser o padrão para os outros. Teremos o padrão ético, mas respeitaremos no outro os seus próprios caminhos. Voltaire, o grande filósofo da França, já tivera a oportunidade de dizer: posso não concordar com aquilo que pensas e falas, mas defenderei até a morte o teu direito de pensar e falar. Ou seja, eu não preciso e nem quero impor o meu ponto de vista. Para aprender a dialogar, eu tenho que aprender a escutar. E escutar respeitando o seu direito de refletir e enxergar como você enxerga e reflete. Podemos até analisar e discutir se a sua visão está correta ou a minha. Mas se nós tivermos a flexibilidade interior e desenvolvemos este equilíbrio emocional, nós saberemos lidar com isto, mesmo que não cheguemos a uma conclusão. Ou termos a humildade de reconhecer que o meu ponto de vista estaria equivocado e não a da outra pessoa. Quantas brigas em família não desapareceriam se a gente não quisesse ter razão sempre? Alguém consegue apagar incêndio com gasolina? Ninguém em absoluto. Mas quantas discussões não são alimentadas muitas vezes pelo ego inflado de cada um de nós? Ele diz uma coisa, eu digo outra, diz outra, ele fica batendo um para o outro durante horas. Por quê? Porque queremos ter razão. Ah, mas se eu tiver razão, um pouco de humildade vai fazer a gente saber silenciar e no momento certo voltar a conversar a respeito, diluindo as nuvens perturbadoras que quase sempre envolvem as nossas relações mais próximas, as nossas relações mais íntimas. Olha, gente, eu estou falando do Sermão do Monte. Veja como ele é extremamente atual. Estou falando do Sermão da Montanha. Então, quando eu tenho uma trave nos meus olhos, mas eu enxergo o ponto minúsculo que está no olho do outro, eu estou subvertendo aquilo que poderia produzir um ser humano mais sábio. Aquela capacidade de olhar para mim mesmo e aprender com aquilo que eu sou. Olhar para dentro de mim. Mas este discurso magnífico também nos falou sobre uma realidade potente e transcendente. Quase sempre todos nós, seres humanos, temos uma visão, diríamos no mínimo, deteriorada de nós mesmos. Os próprios cristãos têm uma ideia de que merecem sofrer, são criaturas pecadoras. Se forem crentes numa só vida, estão sofrendo o resultado do pecado original de Adão e Eva.
Se forem reencarnacionistas, estão sofrendo porque cometeram muitos erros e crimes do passado. E tudo isso, quando não analisado com a filosofia adequada, com a sabedoria e a lucidez necessária, provoca na pessoa uma visão profundamente negativa sobre ela mesma e sobre a vida. Mas este homem extraordinário diz também nesse discurso inesquecível algo que nós precisamos refletir em profundidade. Prestem bem atenção. Antes de falar sobre isso que ele nos ensinou, vou fazer uma pergunta muito óbvia para vocês. Jesus mentia? Segundo as nossas amigas aqui na frente, de modo algum. A turma do meio tem dúvida e lá atrás parece que tem certeza. Para eu não morrer assustado, eu vou repetir a pergunta. Jesus mentia? Óbvio. Sabemos do Espiritismo que quanto mais elevado é o espírito, mais verdadeiro ele é. Porque a alma se torna a própria verdade quando se ilumina. Pois bem, Jesus não mentia. E disso nós temos absoluta certeza. Se ele não mentia, como ele diz num discurso magnífico do monte, a expressão linda e maravilhosa em que ele diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O reino de Deus está dentro de vós. E aquilo que eu faço, vós podeis fazer. E muito mais ainda. Ele não mente. Mas ele está dizendo que o nosso amigo, ele pode curar um cego. A nossa irmã aqui pode andar sobre as águas. Não é que Guto pode fazer um paralítico andar? Eu posso multiplicar pães e peixes. Você pode fazer um surdo ouvir. Ele não mente. Ele diz que essa realidade está dentro da gente. Quando ele diz, vós sois o sal da terra, ele está falando, na época de Jesus não tinha eletricidade, portanto não tinha geladeira. Uma das tarefas do sal era preservar os alimentos para evitar a sua corrupção, a sua deterioração. Então botava-se sal para que a comida não apodrecesse. Ok? Além disso, o sal também serve, como nos dias de hoje, para auxiliar em quê? No sabor, no tempero da comida. Se alguém dissesse aqui para salgar a comida, eu nunca iria almoçar nessa casa. Então o sal serve para dar sabor, contribuir para o gosto do alimento. Implica dizer que se nós somos o sal da terra, se a nossa vida está sem sabor, se está insípida, se ela está sem gosto, eu é quem devo dar o sabor à minha vida e não esperar que alguém apareça para torná-la boa. Quando nós somos frágeis interiormente, nós queremos transferir para os outros uma responsabilidade da própria autoconstrução. E se você pegar o Evangelho, e sobretudo o Sermão do Monte, Jesus o tempo todo é mostrando que nós somos os edificadores de nós mesmos. Ao dizer que o reino estava dentro de nós, ele estava dizendo que a plenitude, a luz, a felicidade, as cores, as cintilações, a plenitude, tudo já está em nós. Transferir para outros é abdicar, é renunciar à própria edificação. E não tem coisa pior do que você, a sua vida depender de outro para se construir. É como um time de futebol que está disputando um torneio e não depende mais de si para ganhar. Ele tem que vencer o jogo dele e torcer para um outro. Olha que coisa complicada. Não é melhor que só dependa dele? Então a lei de Deus está estabelecida que cada um de nós é feito de maneira completa, embora simples e ignorante. Há dentro de nós todo um germen de angelitude. Nós somos, na verdade, anjos em construção. Essa é que é a grande realidade. Vocês mesmos agora, nesse instante, olhando na direção dessa tribuna, estão fixando os seus olhos num dos anjos mais lindos de Deus, que sou eu.
E pelo riso, olha a falta de evangelho de vocês. Me humilharam de público. Mas eu também estou olhando para anjos em gestação que são vocês. Porque esta é a nossa essência e é a finalidade da lei de evolução universal. Todos nós, de vida em vida, de mundo em mundo, um dia seremos seres angelicais. Então isso está no Sermão do Monte. Porque se eu não consigo curar uma pessoa, se eu não consigo fazer os prodígios que ele realizou, não é que não existe em mim um potencial. É porque ele também respondeu nesse mesmo discurso: se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias para esta montanha: retira-te daí, e ela se retiraria. Não fazemos porque não cremos. A nossa fé é insípida, inodora, incolor, não tem sabor, não tem cheiro, não tem brilho, não tem cor. Claro que tem as exceções à regra, e espero que vocês sejam essas exceções. Mas em geral, o ser humano diz que crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse. Afirmam acreditar no código de ética do Evangelho, mas vivemos como se esse código não fosse para ser empregado. Este homem extraordinário, ele ergue-se e coloca no seu discurso do Sermão do Monte as 8 bem-aventuranças que vocês conhecem muito bem. Essas bem-aventuranças, na verdade, podemos dizer que é a autobiografia de Jesus. Porque ele já alcançou essas bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós que sofreis por causa da verdade e da justiça. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque estes chegarão ao reino dos céus. Nós desvirtuamos até as bem-aventuranças, porque a gente associa pobre de espírito uma pessoa que não tem nenhum valor. Fulano, aquele é um pobre de espírito. Ou seja, não é este o sentido de pobre de espírito. O sentido de pobre de espírito do Evangelho implica numa criatura rica de valores da humildade. É uma criatura rica contra presunção, sem presunções, sem arrogância. A pessoa que se faz simples. Graças te dou, Senhor, porque revelaste isto aos simples e ignorantes, e não aos doutos e sábios. Para mostrar o valor da alma aberta às coisas superiores da vida, sem que a pessoa queira ser maior do que quem quer que seja. Bem-aventurados aqueles que sofrem por causa do meu nome. Quantas vezes uma pessoa nobre e digna não é compreendida, a história está cheia desse fato, dentro da própria cristandade, e passa a ser perseguida, porque tem a coragem de viver diferente. Agora, no Sermão do Monte, Jesus pega as 8 bem-aventuranças e todo o seu discurso para mostrar que nós precisamos vencer a zona de conforto. Porque Jesus incomoda até hoje, até os próprios cristãos, porque ele tira a gente da zona de conforto. Se a gente parar para estudar o que ele diz, é o tempo todo tirando a gente da zona de conforto. Quer ver uma coisa? Ele vem e diz assim, orai pelos que vos perseguem e caluniam. A gente mal se lembra de rezar porque a gente gosta. Não é? A gente só reza para o marido, para a esposa, se não tiver brigado. Se brigar, nem eles. E esse homem fantástico aparece para dizer, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Se a gente pudesse, a gente purava ela no pescoço de quem perseguia a gente. É ou não é trazer um abalo, uma revolução no comportamento ético-moral da criatura? Olha o que ele diz mais. Amai os vossos inimigos. A gente mal sabe amar os amigos. Basta uma discussãozinha, a gente já tira do Instagram, do WhatsApp. Já bloqueia a pessoa. Quanto mais amar os inimigos. Que proposta é essa de amar os inimigos? É de louco? Não, porque ele não estava propondo você ter para com a pessoa que quer lhe prejudicar a mesma ternura que você tem com quem lhe ama e você é simpático. Isso é uma questão de lei da natureza. Agora, o que ele quis dizer com amar os vossos inimigos? Pagar o mal
com o bem. Daí vem orar por eles. Se surgir a oportunidade, ser útil a esta pessoa que lhe deseja mal. E Jesus estava falando de ciência pura. Por quê? Porque ele estava falando de vibração, frequência vibratória. Quando eu não entro na mesma sintonia da briga, quando eu não caio nos mesmos sentimentos da mágoa, do ressentimento, a minha vibração, ela ergue-se ao outro patamar. E aquilo que vibra mais embaixo não me alcançará. Ciência pura. Lei de sintonia estabelecida pela afinidade. Mas se eu entrar no mesmo diapasão de quem me detesta, eu crio vínculos com o ódio daquela pessoa para comigo. São as duas forças que nos prendem aos outros. A primeira, o amor, que nos liga a alguém pelos laços luminosos do sentimento. E o outro, o ódio, que nos vincula a outra criatura pelas algemas terríveis e poderosas do ódio. Quer ficar preso a quem você não gosta? Deteste-o. Vai durar séculos, talvez milênios. Agarradinho. E dependendo do caso, até nasce cifópago. Preso um ao outro. Como temos inúmeros casos dessa natureza. Porque o ciclo da reencarnação é o ciclo que se renova para que a gente aprenda a lição que nós não aprendemos. Então, se a mágoa, se o ressentimento, se o mau sentimento predomina de mim para com o outro, eu estou vitalizando e tenho necessidade, dentro daquilo que os hindus chamam de roda de Sansara, de voltar àquela experiência até que eu aprenda a me liberar daquele sentimento negativo. Eu posso não poder impedir que alguém me tenha como inimigo. Mas eu posso sim impedir de me sentir inimigo do outro. Eu não posso impedir que você se sinta meu adversário, ou me veja como tal, mas eu posso lhe ver não mais como adversário. Eu posso não mudar o outro, mas eu posso mudar a mim mesmo. Ah, não, por mim tudo bem, mas ele não quer. Olha a desculpa que a gente utiliza para vitalizar a mágoa. Não, se você não quer, então libere-se dessa mágoa. Ah, mas se ele não perdoar? Ah, o problema agora é dele, você está quite com a lei. Você está livre para voar. Deixa ele ficar com a úlcera, com a gastrite. Não é verdade? Agora, se eu ficar na briga das mágoas, a úlcera vai estourar em mim. A gastrite vai surgir em mim. E se ele fizer sucesso, a inveja vai brotar em mim. Então, liberar-se disso é fazer aquilo que ele disse no grande discurso. Perdoai, não 7 vezes, porém 70 vezes 7 vezes. Aí eu li um artigo, e li isso há uns 8 anos atrás, um artigo de 4 médicos de Harvard, que publicaram um trabalho lindo na revista Science, dizendo exatamente isso. A falta de perdão já é um problema de saúde pública. Muita gente está doente porque não perdoa. Olha como Jesus era atual, hein? Ele já falava lá atrás, ciência pura, ciência médica. Perdoe para você não adoecer. Não tem coisa pior do que você ficar em casa pensando, aquele miserável, pronto. E o miserável passeando lá em Nova York. E você aqui em Recife, cheio de bronca. Perdoe, para você ficar livre. Não se intoxique com o veneno das energias nocivas da mágoa. Isso é Sermão do Monte, gente. Jesus, no Sermão do Monte, traçou a diretriz para um comportamento saudável e feliz da pessoa. Seja ético, verdadeiro com os outros. Faça ao outro o que você gostaria que ele fizesse com você. Não é fazer ao outro o que gostaríamos. Não é fazer o outro o que ele fez conosco. É fazer o que a gente gostaria de receber. Se pautarmos a nossa vida comportamental neste patamar, seremos pessoas felizes e saudáveis. Observe que as pessoas que mais amam e servem são as mais sorridentes, leves e felizes. Tem problema, claro, todos eles têm. Chico Xavier tinha problema, Teresa de Calcutá tinha problema. A pessoa anônima que nós admiramos, que é muito carinhosa, tem problema. Porém,
sabem lidar com os problemas e não são esmagados pelos problemas. Tem uma postura diferente perante a vida. Então o Sermão do Monte é, sem dúvida, não só atual, mas é o futuro para todos nós ainda. É a maior terapêutica da psicologia. É o Evangelho com a sua estrutura no Sermão do Monte. É ali que nós vamos entender 500 anos antes de Cristo. Olha só, 500 anos antes de Cristo, Sócrates ensinar pelas ruas de Atenas como uma pessoa pode ser feliz e saudável. Vê se não é a mesma coisa. Ele dizia, para você ser um ser humano feliz e saudável, pratique a eudaimonia. Essa palavra estranha significa pense retamente, sinta honestamente e haja no bem. Se nós fizermos essas 3 coisas, dizia Sócrates, você será um ser humano feliz. A gente pensa desarrumado, sente troncho e age como não deveríamos. E agimos como não deveríamos. Aí depois queremos, meu Deus, porque eu sou tão aperreado na vida. Não é estranho. Porque a vida tem toda uma estrutura científica correta. Aquilo que semeamos, colheremos. O estressado. Vamos falar aqui do estressado, graças a Deus, aqui está todo mundo tranquilo. Ninguém aqui tem estresse. A pessoa estressada, olha como sofre. Um dos piores representantes do estresse é o perfeccionista. Não sei se vocês conhecem alguém perfeccionista. Tudo tem que ser como ele acha que tem que ser. Tem que ter quina, tudo arrumado daquele jeitinho. As relações têm que ser naquele patamar. Qualquer coisa que saia daquilo, sofre. Por quê? Porque o perfeccionista, ele precisa estar no controle de tudo. E uma notícia linda que eu tenho para dar nessa tarde. Ninguém tem controle de tudo. Aliás, de quase nada. Quem é que pode controlar o amanhã? Até o opressor de relações, seja de filho, seja de marido, de esposa. Não, você não sai para canto nenhum. Quer controlar? Mas quem é que prende a mente humana? Quem é que prende a mente? Se você botar uma fitinha feita cavalo cabriolé, tudo bem, a pessoa não vai olhar. Mas a mente está lá olhando tudo. Ninguém prende ninguém. O ser humano é inviolavelmente livre no campo do pensamento. Livre dos espíritos. É o único local que você tem a liberdade absoluta. No campo do pensamento. O restante vive das relações. Nossa liberdade é limitada às relações. E no Sermão do Monte, além das bem-aventuranças, 8 bem-aventuranças, Jesus faz a citação sobre as relações devem ser norteadas a partir daquilo que você leva em consideração que o outro é uma projeção de você. O outro é você projetado para fora de si, com a mesma natureza que você possui. E da mesma maneira como Fred é este anjo lindo de Deus em formação, eu devo entender que você também é esse anjo lindo em formação. Nada mais do que isso. Lembram do Namastê? Que muita gente fala por aí. Namastê, que é uma expressão belíssima, divina. Falada com sentimento pelos monges do Tibete. Significa, o Deus que vive, pulsa e vibra em mim. Saúda o Deus que vibra, pulsa e vive em você. Quando eu reconheço que o outro também possui o divino, eu passo a ter mais respeito, tolerância e indulgência para com ele. Porque quando eu ofendo alguém, é a Deus ou a divindade que eu estou ofendendo. É claro que Deus não se ofende, porque Deus não tem defeitos humanos. Mas eu estou violentando a sua natureza divina. Isso é que é a coisa mais linda que existe. Então nós devemos viver com essa amplitude da proposta do Sermão do Monte. Ter uma vida ético-moral que nos leve a caminhar com segurança. É por isso que os antigos já diziam, não tem coisa melhor, maior tesouro é quando você deita a cabeça no travesseiro e dorme em paz. Para dormir em paz, você precisa estar em equilíbrio
com a grande lei da vida: dormir em paz. Mas se no meu comportamento com as pessoas eu ajo diferente daquilo que eu prego, então eu vou entrar em conflito. E conflito nada mais é do que as nossas distonias interiores entrando em choque com as distonias dos outros. Aí nós temos dificuldades para o relacionamento nosso, para conosco mesmo, para com o outro, e temos conflito para com Deus. Porque enquanto vermos Deus como um ser que nos ameaça com castigos, nós não teremos uma relação saudável com Ele. Deus está vendo. Começa quando a gente é pequenininho, né? Deus está vendo. Faça isso não, que Deus castiga. Ou seja, acumulamos a nossa cultura ancestral com uma ideia de que Deus é um ser punitivo, brabo, difícil, com todos os defeitos humanos. Como a gente adora castigar, Deus castiga. Como a gente fica com raiva, Deus está vendo, fica com raiva também. Dissemos até que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Imagina, como a gente se arrepende de fazer as coisas, Deus também se arrependeu de ter feito o homem, segundo o texto bíblico. Nós invertemos a Bíblia, porque a Bíblia diz que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós fizemos Deus a nossa imagem e semelhança. O mesmo Voltaire, que eu citei agora há pouco, ele disse no seu discurso, quando formava-se no grau 33 da loja maçônica da França, ele disse: a igreja diz que eu sou ateu e herege. Eu nunca fui ateu. Apenas, eu não acredito nesse Deus que os homens fizeram. Mas eu creio firmemente no Deus que fez os homens. Olha que diferença de visão. O Deus que os homens fizeram é esse Deus colérico, cruel, vingativo. Mas o Deus que fez os homens é aquele que Jesus nos apresentou. Deus é amor. Quando for rezar, chama ele de Abba. Quem de nós consegue chamar Deus de Abba? Abba em aramaico significa meu querido paizinho. Quem de nós hoje em dia consegue rezar com tanta intimidade com Deus? A gente reza assim: Senhor, olha o complexo de culpa. Senhor, como aquele cachorro, não bata em mim não. Eu sei que eu estou cheio de bronca. A gente reza com medo. Por isso que a gente vive em conflito com Deus. E Jesus veio à terra para dizer: Ele é o útero divino. Ele é nosso Pai. Olha o que ele disse na parábola da videira, que está associado também ao nosso discurso: nenhuma força há de arrebatar qualquer das ovelhas de minhas mãos. Ninguém vai se perder. A gente perde-se temporariamente, mas qual o bom pastor que não retorna para procurar a sua ovelha? Nenhuma das ovelhas que o meu Pai me confiou se perderá. Porque meu Pai não quer que o pecador se perca, mas que se converta e viva. Só isso. Daí tem a volta do filho pródigo, que somos todos nós. Então ele disse: converse com Deus. Abba, meu querido Pai, sou eu teu filho. Estou tão angustiado. Converse de coração. Vamos sentir aquele bálsamo nos envolver, porque Deus é amor. Quem ama cuida e zela. Mas se eu for rezar o tempo todo temeroso do castigo divino, eu aumentarei meu conflito e serei uma pessoa atormentada. Mas eu errei muito, eu fiz isso, eu cometi. Fez, tudo bem. Claro, não deveríamos ter feito. Mas se fizemos, o que é que a lei diz? Levante-se e ande. Para não ser como aquela pessoa que caiu na lama todo de branco, roupa nova, caiu na lama e passa 1h30, todo mundo passando e caí na lama. Sim, não vai levantar não, é? Levante. Vai em casa, toma um banho, troca de roupa, saia com cuidado para não cair de novo na lama. Principalmente a mesma lama, porque aí já é demência. Só isso. Vejam que todo o evangelho, a partir do Sermão do Monte e outras passagens, é Jesus levantando o nosso astral. É dizendo: não se veja dessa forma. Você é constituído da mesma natureza divina. O que Deus é está dentro de você. Claro que no sentido relativo, porque absoluto só Deus.
O reino dele está em você. Acesse esse reino. Olhe para dentro de você. Dê toda a asa ao que você é. Cresça, se desenvolva, acredite. E a doutrina espírita pela reencarnação abriu esse espaço magnífico para que a gente entenda que na reencarnação nós estamos tendo a oportunidade de reescrever a nossa trajetória. É 6 horas, né, Hugo? A nossa, tem 4 minutinhos, né? A nossa trajetória. Reescrever esses passos, porque quando Deus nos dá a reencarnação, ali está expressa não só a sua justiça, claro, porque cada um vai colher o que plantou, mas a sua misericórdia, porque a reencarnação e a justiça divina é regida pelo amor. Porque se fosse apenas a justiça, a dor seria terrível. Mas como é o amor que rege, é este amor que fez Jesus dizer: o amor cobre a multidão de pecados. Olha aí, a gente não precisa levar pancada para tudo que é lado para resgatar o passado, não. Ame. Se eu fizer a opção pelo bem, pelo amor, de maneira sincera, aberta e humilde, então muito problema que eu criei no ontem, eu irei simplesmente resolver pelo acesso ao bem. Experiências amargas teremos, porque faz parte da conquista da sabedoria pela experiência. Mas o amor é a grande chave para a nossa superação. É enorme chave nesse sentido. Diz Emmanuel, guia espiritual do Chico: aonde você pode desatar, não corte. Olha que sabedoria. Tem coisa que a gente vai logo para a ruptura, né? Calma. Há momentos que é ruptura, mas quando você puder simplesmente desatar, desate. Porque quanto menos repercussão negativa você produzir com sua atitude, melhor para você mesmo, para a sua harmonia interior. Não queira ser anjo antes de ser gente. Às vezes a gente entra numa religião, as mais variadas, e a gente quer virar anjo antes de ser gente. Era troncho desarrumado, todo desorganizado, perturbado. Aí virou espírito e começa: oi, irmãozinho. Uma mansuetude que nem tem. Como vai? Oh, meu Deus. Aí com o tempo vem a primeira pancada, ele vê que reagiu violentamente, tem a decepção com ele mesmo. Não, é melhor a gente trabalhar a nossa realidade interior. Não é porque você entrou naquela região, pronto, agora eu só como cortiça, isopor, alpiste. Calma. Se for de coração, tudo bem, deixe comer comida mais pesada. Mas não adianta nada você só comer comida leve, mas a mágoa persistir, a língua ferina continuar, o comportamento antiético produzir-se. É mais importante o que vem de dentro. Não é o que entra pela boca que macula o homem. Jesus já alertava isso. É o que brota do seu coração. Isso é mais importante. É muito mais importante para a vida, para a sua vida e para quem convive com você. Mansuetude. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Ele coloca a brandura e o pacifismo como um valor intrínseco às leis do universo. O que é ser brando e pacífico? Ele já dizia lá atrás: não precisa, quando bater no seu rosto, vire o outro. Mas não é um sentido absoluto, é no sentido figurado. Não fique remoendo o mal que lhe fizeram. Porque ele alertou: sede manso como as pombas, porém prudente como as serpentes. Eu não preciso dizer: bata aqui, corte meu pescoço. Não. Isso é negligência consigo mesmo. É desamor a si próprio. Não. Agora, brando e pacífico é desarmar-se, construindo essa visão de que o outro merece toda a veneração que eu mereço também da vida. Não, mas e o pior criminoso? Também, que um dia ele vai ser anjo. Agora, é claro que o pior criminoso tem que ter as leis duras e rígidas para que ele responda pelo que faz. Então, meus amigos, é nesta ótica que nós devemos valorizar. Recomendo a vocês lerem, cheguem em casa, quem tiver a Bíblia, peguem o Sermão do Monte e leiam, porque é um discurso longo.
Jesus deve ter gastado, no mínimo, 20 minutos falando esse discurso. No mínimo. Explicando tudo o que tem ali. Era para ser um seminário sobre esse tema. Um seminário a tarde toda. Para a gente explorar cada parte. E eu até me coloco à disposição um dia, quando a gente tiver disponibilidade. Já pegou? Foi pela palavra? Esse Hugo é terrível. Tudo bem. Então, para a gente explorar, porque tem muita coisa para a gente explorar em torno da questão. Então, meus amigos, que este sermão do monte, esse discurso inefável, extraordinário, cale profundamente. Porque em breve, eu não tenho dúvidas que as nossas academias colocarão o Sermão do Monte como sendo um tratado a ser estudado pela sociologia, pela psicologia, pela psiquiatria, pela biologia, para entender o homem na sua integralidade. Assim fazendo, seremos aqueles que iremos acordar toda manhã felizes, confiantes, equilibrados, cantando para a humanidade a grande harmonia que o nosso mundo interior começa a construir, dizendo: hoje eu acordei feliz a cantar, uma alegre canção sem tergiversar. Não vale ser triste, não pares na dor, sorri, amigo, na paz do Senhor. Olha os campos, os pássaros, as flores, a noite e os céus com os seus esplendores. A vida é bela, sublime é o amor. Cantemos alegres louvando ao Senhor. Pois se um dia quiseres andar nos espaços, feliz entre os astros, envolto em luz, põe em ti mais amor e vive a lição do Mestre Jesus. Pois eu caminhei, sem saber aonde ir. Nestes caminhos quantas vezes me perdi. Mas o amor do Pai, a brilhar, se fez em luz. E iluminou pelos caminhos as pegadas de Jesus. Agora eu sei para onde eu devo ir. É só seguir e feliz eu seguirei. Ele é o caminho para a verdade e para a vida. A estrada florida para Deus caminharemos. Muita paz e boa noite a todos. Muito obrigado. Eu posso divulgar aqui o negócio rapidinho? Obrigado. Vocês estão tão educados que até a palma sai assim, suave. Gente, eu quero aproveitar a oportunidade que o nosso gentilmente me concedeu. Vocês sabem que a gente tem, todos nós, das casas espíritas, tem trabalhos sociais, tem atividades que a gente realiza. E o que muito nos tem auxiliado são DVDs, CDs e livros, onde a gente vai sempre leva alguma coisa. Se vocês se interessarem, aí fora, deve ter uma banquinha que está posta ali, nós estamos trazendo 3 livros de nossa autoria. Esse aqui é o primeiro novo livro de Marta, nossa mentora espiritual, Presença de Jesus, que é um livro de mensagens dela, autora de Ajuda-te, Luz para a Vida Sem Fim. E aonde você abrir aqui tem sempre uma orientação boa. Presença da paciência, presença da família, presença da cruz, presença das lágrimas, enfim. Você pode levar na bolsa ou então fazer o evangelho no lar. Muito interessante. Esse aqui eu acho que muita gente já conhece aqui. É o livro mais antigo nosso. Esse aqui é um depoimento que eu escrevo, que os espíritos me mostraram. Eu nunca me preocupei com outras vidas minhas, não. Mas eles me fizeram regredir no trabalho privativo nosso. E aí, quando eu voltei, eu resolvi escrever. A outra vez em que morri, em que eu narro uma experiência minha, uma reencarnação minha no século XVI, na Itália, onde hoje é a região de Palermo. Aí eu não vou entrar em detalhes, porque eu sei que vocês adoram a vida dos outros, vão querer saber o que tem aqui dentro. Saber como é que eu morri. As pessoas que eu reencontrei, porque aí eu cito que eu reencontrei algumas pessoas do movimento espírita atual que estava lá. Depois dessa vida eu tive mais 2 antes de ser Fred. Para vocês terem uma ideia, nessa reencarnação atual, até os 15 anos, ainda sofri as consequências da forma como eu morri. Há 3 reencarnações atrás. Para ver como para mudar a gente é muito lento, né? O sentimento com que eu desencarnei. A mágoa da pessoa que me levou àquela situação. Então, acho que vocês já estão bem curiosos, né? Quem não conhece. E esse aqui é o mais recente, que na verdade
É uma reedição de um livro de 15 anos atrás, um estudo que eu faço sobre a luz da morte. Quando eu lancei, um jornalista lá no Ceará perguntou: Frederico, e a morte tem luz? Disse: tem. Só os materialistas creem no nada. Tem uma luz plena. Então eu faço um estudo aqui, o momento da desencarnação, como acontece o desligamento, experiências que eu tive a oportunidade de presenciar na hora do desencarne de pessoas queridas. Tudo isso eu conto e faço um breve estudo. Tenho certeza que quem adquirir esse livro e ler, já está preparado para morrer amanhã. Muito obrigado.